Hoje a quarta aula do nosso curso de ufologia gratuito está sensacional. Vocês vão organizar parte da história, mas principalmente vão ter contato como a coisa teve muita chance de se estruturar como ciência e em algum lugar parece que se perdeu. Mas não perdeu todas essas chances. Vamos ver alguns casos, vamos ver como eles se colocaram, tudo organizadinho como você nunca viu antes. Vamos ao vídeo. Nosso vídeo então começa com a questão aqui da apresentação, para quem ainda não conhece, do nosso curso de ufologia de unidade 1, aula 4. São 5 unidades ao todo, mais ou menos aí 40 aulas, dividida em 5 unidades, e a gente pretende que você acompanhe e deixe seus comentários. Nosso material didático tem sido o Manual de Ufologia Científica, de nossa autoria, que é uma tentativa de criar um livro didático, organizando tudo que um ufólogo, tanto experiente quanto novato, precisa saber e consultar ao longo de suas pesquisas, sejam elas teóricas ou práticas em campo. E nós começamos então com a situação, né, o cadinho pós-guerra. Essa foi o cenário que teve realmente uma organização da ufologia, a ufologia moderna, porque se a gente for para a ufologia antiga, a gente vai até lá para as teorias da ufo-arqueologia, então seria demais. Então a gente se centralizou na ufologia moderna, que vem basicamente começando, não como ciência, como está dizendo aí o material, mas com um problema militar, né? A Guerra Fria estava depois da Segunda Guerra Mundial, e aqueles full fighters vistos pelos pilotos do eixo quanto os aliados, agora esses arquivos no pós-guerra ficaram em posse dos Estados Unidos, principalmente, e da União Soviética, e os dois sabiam que as luzes vistas pelos pilotos durante as batalhas não pertenciam ao lado oposto, como cada lado pensava, que seria uma invenção de vanguarda do inimigo. Então, ficou no ar esse problema militar, o que seria essas luzes vistas em combate, entre outros relatos. Então, a grande pergunta para esse público militar era se esses objetos representavam uma ameaça ou alguma tecnologia inimiga, né, para as suas nações. E quando a gente fala de catalisador, a gente está falando aí, para quem não está muito por dentro da química, o catalisador é uma substância que a gente usa para acelerar certas reações químicas. Então, no caso aqui, houve um fato que praticamente acelerou esse interesse pelas nações sobre o que eram os chamados objetos voadores não identificados, que foi quando Kenneth Arnold, em 1947, viu os 9 objetos, né, no Monte Rainier. Olha só a posição do Monte Rainier, pessoal, aqui onde fica no mapa dos Estados Unidos, tá? É importante porque eu nunca tinha visto ainda alguém mostrar essa comparação aqui, localizando, né, onde foi o primeiro avistamento da ufologia moderna, considerado inclusive o Dia Nacional da Ufologia, na mesma data que o piloto Kenneth Arnold viu e que criou os termos discos voadores, né, que hoje é tão usado ainda na opinião pública. E o interessante é que quando ele falou em discos voadores, ele não basicamente falou de 2 pires ou 2 pratos boca a boca, como a gente sempre imagina o disco voador. Na verdade, ele se referiu mais a uma questão de como os discos voadores ou os objetos que ele viu se comportavam pulando num movimento que, como se tivesse um disco arremessado sobre a superfície de um lago, né, ou uma pedra que sai quicando. Eles saíam contornando. Eles não eram nem no formato de um pires realmente. E depois, outro catalisador, junto com esse, que na verdade foi um incidente aí envolvendo muito mais personagens, né? E uma outra atmosfera foi justamente o caso Roswell, em julho de 1947. Então, aqui é o primeiro caso, 24 de junho de 1947, e aqui Roswell, julho de 1947, dias depois. Então,
Este evento foi realmente o pontapé inicial, mas assim, com um acelerador para toda essa questão do envolvimento militar e de segurança das nações que fundou também a ufologia. No caso do Roswell, a gente tem aí o alicerce, né, para toda uma narrativa que até hoje tem sobre recuperação de tecnologia alienígena e também o acobertamento, o encobrimento governamental. Bom, a resposta então para esses incidentes, para essa situação, foi justamente algumas medidas, alguns projetos, e aqui a gente tem uma metodologia que vai atingir até hoje, tanto do lado positivo para a ufologia quanto do lado negativo. E esses projetos que a gente já falou e nas aulas anteriores tinham e culminaram com uma certa metodologia do medo e de desmistificar o que seriam esses discos voadores, que na verdade seriam o objetivo seria torná-los todos identificáveis. Essa foi uma metodologia extremamente empregada desde 1948 até 69, não é brincadeira. Então, o foco primário dessa resposta militar era a chamada segurança nacional e proteção de operações aéreas. Essa seria a grande desculpa, e talvez seja uma desculpa quando, se um dia os militares afirmarem para uma chocada população mundial que sabiam da verdade sobre as comunicações e naves alienígenas desde 1948 ou antes. Mas a falácia metodológica é justamente isso. A categoria não identificada era realmente tratada como algo que era falha, era uma interpretação errada, apaixonada por essa questão de discos voadores ou seres de Marte, né, que já povoava a população desde Guerra dos Mundos, desde o começo do século XX, e não era uma descoberta científica em potencial. Mas agora, dentro desses projetos, nós tínhamos um grande personagem da ufologia, que é justamente o Dr. Allen Hynek, que entrou sendo astrônomo, ele entrou para o projeto Blue Book totalmente cético, né? Então, inicialmente contratado como cético, ele tinha como missão explicar esses avistamentos. E claro, dentro desse projeto, dessa metodologia de desmistificar. Não foi o que aconteceu. A Heineken terminou inspirando muitas outras pessoas ao longo da história da ufologia, e o próximo passo seria o vazio governamental e a resposta civil. Com os projetos, sobretudo o projeto aqui, vou voltar para vocês, sobretudo o projeto Grudge, os militares achavam que a sociedade iria ficar conformada e se sentindo plenamente segura ou confortável, né, com as justificativas que foram dadas pelos projetos, pelas iniciativas militares. Na verdade, isso causou uma pausa, esse vazio governamental, nenhuma resposta mais oficial foi dada, sendo tratado então o problema ufológico como algo que não tinha valor científico e que não era real, mas veio a resposta civil. E aí nasceu a ufologia organizada, civil, dos anos 50, que também nós chegamos a citar nas outras aulas, mas aqui vamos ver um pouco mais detalhes. Então, basicamente, nessa época, nós podemos destacar dois grandes grupos, a APRO, né, é o Aerial Phenomenon Research Organization, de 1952, e o NICAP, de 1956, National Investigations Committee on Aerial Phenomena. Bom, o APRO foi feito pela Coral e Jim Lawrence, e tinha ali a semente da casuística e da investigação de campo, que a gente vê hoje os ufólogos tentando ver marcas no solo, tentando obter algumas evidências, né? E direto valorizar o relato de pessoas comuns, pessoas simples, e que isso fosse de um alcance internacional.
não tivesse preconceito com essas pessoas, fosse um porto seguro, na verdade, para elas, que era justamente o que muitos dos projetos das Forças Armadas dos Estados Unidos não queriam. Queriam que as pessoas que ousassem relatar sobre contatos ufológicos fossem, na verdade, ridicularizadas. Então, o APRO usou como ferramentas boletins técnicos e arquivos de caso. Eles catalogaram, eles organizaram, tentaram fazer da maneira investigativa, que até hoje está herdada e, vamos dizer assim, encruada dentro da ufologia brasileira, que muitas vezes usa o termo pesquisa, mas na verdade faz uma investigação como os agentes de polícia e detetives. O grupo Unicap de 1956, aí já tinha ainda um líder, né, um major Donald Keyhoe, e ele tinha como foco justamente a questão mais política. Ele tentava ser uma força oficial que mexesse com o poder que, neste momento, voltava as costas para o fenômeno ufológico e jogava ele na ilegitimidade. Então, o Unicap ia como uma pressão política e legitimidade do fenômeno. A abordagem, então, era o uso de militares e pilotos como testemunhas que iriam forçar o fim do sigilo. Imagina o sofrimento dessa iniciativa. Isso era uma época, pessoal, que pilotos muito reconhecidos, ao resolverem falar ao vivo na TV americana, em cadeia nacional, se cortava até o som da voz, para se ter uma ideia de como o governo comprou uma briga, né, contra qualquer um que fosse adversário à sua decisão de deixar a ufologia como algo ilegítimo. Então, não era só uma questão de ter ou não importância científica, não era só uma questão de segurança do espaço aéreo nacional, era uma questão de inibir qualquer um que defendesse a ideia dos fenômenos ufológicos. Então, o Unicap usava como ferramentas as audiências públicas de que tinha direito, né, e todos os contatos, tentar fazer uma rede entre os políticos de Washington, ou seja, lidava direto com o poder. Uma metodologia que é comum aos dois seria justamente a análise de cartas, telegramas e fotografias que recebiam. Então veja o cisma de 1968 com o famigerado, medonho relatório Condon. Nessa época, nós tínhamos então alguém que precisava fazer um relatório que acabasse de vez com essas iniciativas civis, com essas influências no Estado, e isso veio através de Condon, o chefe do relatório Condon, e que fez um estudo pela Universidade do Colorado para ter mais, vamos dizer assim, alicerce, né, base científica. E, claro, lançou a conclusão que o estudo dos OVNIs não oferece valor científico da Força Aérea e o caso estava encerrado. Não havia mais o que questionar, como se a ciência fosse dogmática. Mas ela não é, ela está sempre sendo questionada entre as suas verdades. Isso é a beleza da ciência, não ter dogmas, não ter nenhuma verdade que não seja questionável. Então, embora com esse pensamento, contrário ao pensamento científico mais puro, o relatório Condon trouxe consequências, né? Houve um encerramento oficial, então, do projeto Blue Book, lá do Heineken. A ufologia ficou órfã do Estado, ficou só, então, no meio científico, ou no meio civil. Ela foi, então, expulsa da esfera governamental, já não se falava. Qualquer político ou piloto que falasse sobre isso seria ridicularizado, perderia prestígios, né? E aí ficou com o domínio exclusivamente civil. E também houve esse efeito inibidor como consequência do relatório Condon, que foi um profundo estigma criado na pesquisa acadêmica global por décadas, que nós vemos hoje, inclusive. Então, depois de todos esses golpes, a ufologia ainda seguia no meio civil. Houve então uma reorganização e o legado de Heineken, que viu uma porcentagem de evidências para casos não explicados no projeto Blue Book, continuou.
Então, o próprio Heineken, né, falou: se o governo não estuda, a ciência civil deve fazê-lo. Então, aí sim surgiram novas instituições. Instituições civis, como a MUFON e o CUFOS, a MUFON em 1969, que era uma rede de investigadores de campo e que publicam até hoje o MUFON Journal, né, o UFO Journal. E o CUFOS em 1973, que tinha mais vínculo, vamos dizer assim, com o pensamento de Heineken. Não que a MUFON não tivesse, mas aqui o foco era científico estritamente em casos de alta estranheza e qualidade. Então aqui nós tínhamos ainda pessoas com formação científica. A escala de Heineken foi o primeiro passo, então, para um viés metodológico, na verdade, homogeneizar e universalizar como se poderia investigar de forma científica o fenômeno dos OVNIs. Então, a escala de Heineken falava primeiro nas questões de luzes noturnas, avistamento de luzes noturnas, ou até de discos ou UFOs diurnos mesmo, com uma visão mais, vamos dizer assim, mais direta, mais esclarecida. Os contatos de radar, porque traziam especialistas que podiam dizer que os radares estavam captando algo que não era por eles conhecido, logo de valor para a ufologia, e que podiam inclusive ser documentados, esses achados, registrados. E daí então se criou os encontros imediatos, a primeira organização, olha, de encontros imediatos tipo 1, 2 e 3. Hoje a gente tem uma classificação mais à frente, mas se primeiro pensou nesse avistamento CE1, avistamento próximo, sem interação, e trazia até a questão de evidências, de alcance. O segundo tipo, né, os efeitos físicos, aqui o efeito UFO-solo, que são as marcas no solo, interferências eletromagnéticas em carros, em luzes, muito bem relatados, inclusive na cultura pop do cinema, e a presença, então, de ocupantes. Você chegar a ver, talvez um dos primeiros aí, pós-guerra, seja justamente o do casal Hill, né? Muito famoso o caso do casal Hill. Então aí com isso surgiram novos horizontes, né? Fora do ambiente, inclusive, americano, outros países começaram a lidar com a questão ufológica também de forma científica. E um deles foi justamente a França. A França foi uma exceção. Uma rara iniciativa do governo francês, o CNES, e que colocou então de forma oficial, governamental, um estudo científico não militar. Teve a colaboração desse órgão, o Gendarmerie, para recolher dados de forma oficial dentro do território francês e de suas colônias. Então aqui, pessoal, já podemos falar sobre a evolução metodológica de uma sonhada ufologia científica. Seria então a transição, né, de recolher essas histórias para justamente ter dados oficiais para se avaliar, como qualquer outra ciência faz. E o grande personagem na França e na ufologia mundial é justamente Jacques Vallée, e que a Jacques Vallée aqui, chegou justamente com outras hipóteses, né? Ele falava do desafio da hipótese extraterrestre, que os grandes amantes da ufologia, a grande maioria da ufologia sempre adota como se fosse uma unanimidade, mas ele falou em outras teorias que já nós citamos na aula anterior, né, sobre aquele funil de achados e de teorias, e ele também propôs essa questão de teorias interdimensionais, e fez uso de estatística computacional para encontrar padrões de comportamento. Ele queria catalogar padrões de comportamento de naves, locais mais quentes de aparições como hotspots, as atividades que eram feitas, de que tipo de comportamento os possíveis seres tomavam, se eram pacíficos, se eram mais agressivos, isso tudo tentando fazer um banco estatístico, né, uma análise estatística de padrões em todos os casos do mundo, e aí chegar a uma visão realmente científica da coisa.
realmente brilhante essa exceção que a França resolveu tomar. E aí veio a década de 70, terminando a década de 70, veio os anos 80, que foi a grande era da questão das abduções. Claro que nós temos casos clássicos de abduções anteriores a isso, mas a era da abdução da ufologia, e que passou, hoje a gente não vê muitos casos, isso é uma realidade. Outrora era muito mais comum, e nós pudemos conjecturar as mais variadas possibilidades de explicação para isso, mas que vai sempre se envolver com complexidade e controvérsia. Então, qual é o paradigma, né? Agora, o foco muda de luzes no céu para intrusos no quarto. Então, aqui a gente tem o lançamento, por exemplo, do livro Intruders, do Buddy Hopkins, tem o filme sobre isso, uma era de muita abdução, sobretudo de mulheres que ficavam grávidas, e Buddy Hopkins pegou várias testemunhas que diziam que seus fetos foram roubados. Aí veio aquela ideia de criaturas híbridas, que os alienígenas estavam aqui, era esse o foco deles, trocar genes, porque eles precisavam. Daí surgiram outras grandes personagens como David Jacobs e o psiquiatra, meu colega psiquiatra, aí John Mack de Harvard, né? Quase botou a sua cabeça a prêmio para ser expulso de Harvard porque apoiava a ufologia, mas terminou sendo reconhecido devido à sua seriedade, e que entrou em vários casos clássicos, como aquele da escola do Zimbábue e do próprio caso de Varginha. O John Mack teve em Varginha, inclusive na década de 80, para você ver como estava efervescente essa questão, e que a ciência voltava sim os olhos, né? Mesmo que através de indivíduos diferenciados, mas sim voltava os olhos para a ufologia. Há também aqui o grande momento da ferramenta e da crítica, né? O uso de hipnose regressiva, um ponto muito controverso. Eu, como psiquiatra, que tenho também formação em hipnose ericksoniana e terapia breve, sou totalmente contra, posso dizer a vocês, já expliquei isso em alguns outros vídeos, e em outras oportunidades ou em comentários posso tentar explicar, mas a grande crítica está aqui, ó, nesse choque entre você fazer recuperação de trauma, memória reprimida, ou seja, o trauma está lá guardado no inconsciente, a mente preferiu deixar ela reprimida, você não lembra, e aí, através de uma experiência de transe hipnótico, você começa a causar sintomas, porque o trauma que a mente preferiu guardar e esquecer ficou consciente para esse paciente, e aí aumentou seu sofrimento, podendo trazer consequências extremamente graves. A outra questão é, sem querer, claro, nós não estamos aqui entrando na questão de personagens sensacionalistas, mas sobretudo quando a hipnose é feita por alguém que não tem um preparo, como um psicólogo ou um psiquiatra, que no caso aqui da medicina, a hipnose é chamada hipnatra, o médico que hipnotiza, ele pode então, não tendo um preparo, causar falsas memórias, confabulações, que também pode ter consequências no psiquismo, somatizações que o paciente possa sofrer. Então, como isso, o resultado foi a polarização extrema, né, da comunidade ufológica, e o afastamento da ciência, realmente do centro da ciência, aí o mainstream, entre os cientistas, entre as revistas acadêmicas, as publicações científicas mais sérias, se afastando da ufologia. Mas aí o próprio fenômeno veio ajudar, porque também nessa época nós tivemos casos extremamente marcantes que serviram para os ufólogos ter, para a grande população e para os céticos, evidências físicas. As ondas massivas que ocorreram nesse período dos anos 80 e enveredou pela década de 90 foram muito expressivas. Então aqui, por exemplo, está o Vale do Hudson, nos Estados Unidos, nos anos 80, né, esse objeto aqui em forma de bumerangue andou todo o Vale do Hudson, uma grande extensão, sem pressa, tranquilamente, e aí muitas áreas suburbanas, com múltiplas testemunhas, ficaram
fazendo suas contribuições aos dados ufológicos. Não havia, então, como dizer que o fato não aconteceu diante da multiplicidade, da riqueza de registros e de testemunhas. Teve também a grande onda belga, né, um evento extremamente marcante para a ufologia que ocorreu na Bélgica e que marcou para sempre o surgimento daí então dos chamados triângulos negros, né, que teve realmente uma interação confirmada com militares, mais precisamente esses caças F-16 no radar, registrando os triângulos negros. Também aqui teve um aumento da teoria dos Black Projects, né, de quando o que a gente vê como não identificado possa não ser totalmente extraterrestre, mas sim de uma tecnologia militar terrestre mesmo, que está secretamente décadas à frente do que nós temos como tecnologia militar de agora. E em 1997, isso para não falar do caso de Varginha, dos casos nacionais, em 1997 nós também tivemos aí, com destaque mundial, o avistamento em massa, né, das luzes de Fênix, algo muito parecido também em forma de bumerangue, como no Vale do Hudson, apareceu e foi registrado por câmeras, passou em grandes centros urbanos, muitos artistas e pessoas importantes registraram com fotos e vídeos. Vocês podem achar colocando luzes de Fênix, para quem ainda não conhece o caso, e se maravilhar com esta evidência, com essa massividade de registro ufológico. Então esses fatos ajudaram muito os heróis da ufologia civil. E nós então viemos para a nossa era da informação. A Freedom of Information Act, a FOIA, né? Foi o grupo de pesquisadores como Stanton Friedman, que expôs os documentos que provam interesse militar contínuo e secreto desde quando eles negaram que não tinham lá no relatório, como nós vimos. Na verdade, secretamente, segundo a Freedom of Information Act, eles tinham sim interesse militar contínuo e secreto e nunca deixaram de estudar e de acompanhar, e isso, claro, contradizia a tudo o que eles falavam. E também a questão da revolução digital veio a atingir a vida de todos nós, todas as ciências, todas as formas de expressão da humanidade, isso inclui a ufologia, uma democratização da informação. Então agora qualquer pessoa tinha o seu site, sua página de internet, seu blog, para colocar seus pensamentos, para divulgar a ufologia, para se combater, né, contra o acobertamento e defender a verdade. Isso veio com uma velocidade de partilha global, né? Então um documento, um pensamento, um caso era divulgado globalmente. Claro que dentro dessas informações começaram também a se propagar fraudes, isso é um efeito colateral, mas também veio a questão do poder de análise digital de vídeo e fotografia por civis através de aplicativos fenomenais e que faziam o contraponto, né? Se essa tecnologia era usada para se produzir fraude, também se usava a mesma tecnologia para descobrir e desvendar as fraudes feitas. Então aqui a gente com tecnologia começou a usar mais instrumentos, uso de magnetômetros, contadores Geiger e em campo para registrar alterações. É uma época de muita riqueza, de possibilidades de registros científicos para a ufologia. Eu não estou falando da ufologia de canais de YouTube, de redes sociais. Eu estou falando de uma ufologia mais profissional, né, e que isso é natural que isso aconteça. E aqui está, então, o que na própria metodologia científica nós usamos muito essa expressão estado da arte para ver como é que está a nossa situação hoje no século XXI. Então está aqui o status report da ufologia nesses anos 2000 em diante, né? Então, o consenso científico, claro, ainda está sobre as sequelas de todos aqueles relatórios para descredibilizar no meio acadêmico. Então o consenso científico é inexistente.
é um campo que ainda está muito longe de ser aceito por faculdades, por exemplo, e quase ninguém quer se expor a falar sobre isso em universidades, em instituições oficiais, para não ser colocadas em ridículo. Poucos pilotos também eles não querem se expor porque são sempre avaliados quanto à sua sanidade mental e ninguém quer perder a sua licença, né, de voo. Mas aqui o domínio está predominante, então, civil e privado. O privado muitas vezes tem feito muito sensacionalismo através de séries com grandes canais fechados, né, de TV a cabo. Muitos empresários têm investido em séries e programas no qual colocam situações sensacionalistas e duvidosas. E também temos bases de dados ricas em relatos visuais e evidências circunstanciais. Então, com a tecnologia, as bases de dados estão melhorando cada vez mais. Vocês podem entrar no site da MUFON e ver esses dados. Ver, inclusive, por exemplo, no Google Earth, os pontos de casos ufológicos clássicos. As conclusões ainda estão pobres em provas definitivas, né? Nós temos uma verdadeira cortina de fumaça. O alcance, sim, já é planetário, todo o planeta gosta do tema, investiga, querem saber uma resposta, querem entender o que realmente está acontecendo. Inclusive, então temos esses incidentes críticos fora dos Estados Unidos, depois, inclusive, da queda da cortina de ferro, né, da União Soviética. Nós temos também até os dados da época da União Soviética e os novos estudos russos. E a cultura, né, essa é um ponto que chama muito a atenção, porque existe uma linha muito tênue, há uma mistura, até uma zona cinza entre pesquisa séria e entretenimento pop. Muitas vezes um contamina o outro. Em resumo, né, é uma área rica em dados, mas extremamente órfã de validação institucional. Isso então, pessoal, aqui está a aula 2, perdoe aqui o erro, mas isso está muito mais explorado dentro do capítulo 4 da unidade 1 do Manual de Ufologia Científica, que para vocês que gostam de livro digital, entrando lá no site www.detetive do Improvável, você vai encontrar preço simbólico. Você pode comprar diretamente o seu e-book lá, mas que para quem gosta também de livro físico, para rabiscar, escrever comentários, inclusive que a gente faz aqui nos vídeos da aula, você pode também adquirir o livro físico, sem problemas algum. Essa foi então mais uma aula que a gente traz para vocês e vamos continuar até o final, capítulo por capítulo, discutindo. Se você adquiriu o livro e quiser tirar alguma dúvida, ou se você já ficou achando suficiente a nossa conversa por aqui, também quer fazer algum comentário ou tirar dúvida, só deixar aí que a gente responde o mais rápido possível. Um grande abraço a todos.